Muito bom dia, um ótimo domingo para todo mundo, falando mais uma vez diretamente aqui do quarto do Mickey, em Orlando, nas nossas últimas horas de estadia por aqui. A gente espera que sejam as últimas realmente, porque se for assim, significa que o Fluminense chegou à tão sonhada, à tão esperada final da Copa do Mundo de Clubes. E é isso que a gente deseja, esse é o objetivo, esse é o nosso sonho e vamos buscar. Amanhã a gente vai para Nova York. O Fluminense vai hoje às 10 da manhã, já vai fazer o seu primeiro treino em New Jersey já hoje à tarde, às 5 da tarde, o horário daqui no Brasil sempre uma hora a mais. E aí o técnico Renato Gaúcho, portanto, vai ter mais duas atividades para preparar e para definir o time titular nesse jogo, nessa semifinal, nessa decisão, nesse espetáculo que teremos no MetLife Stadium, Fluminense e Chelsea. Não tem como, já automaticamente a gente está o tempo inteiro pensando nesse jogo, pensando no que vai acontecer, no que pode acontecer. Ah, meu amigo, segura nervosismo e ansiedade até lá. Não tem outro sentimento, não tem como. Além, obviamente, da expectativa, por mais difícil que a gente saiba que será, de fato, não tem como imaginar jogo fácil nessa situação, mas quando a gente está perto de um objetivo tão grande como esse, a gente quer chegar de qualquer jeito. Então, esses últimos dias de preparação para o Renato serão 2 dias importantes, porque ele vai ter que tomar uma decisão. E essa decisão, evidentemente, vai impactar bastante naquilo que a gente vai ver em campo. Estamos falando sobre isso, vamos falar um pouco mais agora e também trazer um pouco da repercussão após a definição dos semifinalistas. De um lado, Fluminense e Chelsea, do outro, Real Madrid e PSG. PSG que bateu o Bayern de Munique, está jogando muita bola novamente, o nível... Olha, vou dizer para vocês, o jogo do Real Madrid eu não consegui ver muito pouco, PSG e Bayern, o nível é muito alto. É um negócio impressionante. O futebol que joga o PSG, taticamente, tecnicamente, é incrível. Você tem que estar num dia assim, abençoado, tem que fazer tudo certo, e eles não podem estar numa boa tarde, num bom dia, numa boa noite, porque senão fica quase que inviável a situação. E o Real Madrid quase se complicou diante do Borussia, abriu ali uma margem, uma vantagem, depois quase se complicou, mas acabou passando. E quando a gente fala de Real Madrid, né, eu acho que numa semifinal desse tamanho, em jogos desse tamanho, nunca dá para duvidar da capacidade do Real Madrid. E a gente teve ontem a repercussão de alguns jogadores falando sobre o Fluminense. O Ian Couto, por exemplo, que foi eliminado agora pelo Borussia, o próprio Courtois, goleiro do Real Madrid, goleiro muito experiente, e todos falando com muito respeito. E aí eu vou trazer aqui o que eles disseram, um trechinho aqui nessas entrevistas à Cazé TV e também no caso do Courtois, uma coletiva, que foi um trecho da coletiva que foi reproduzido ali pela TNT. E aí, te fazer uma pergunta que é a seguinte: vocês jogaram contra o Fluminense, né? Queria saber o que você observou desse jogo e como o Fluminense de repente pode surpreender os europeus nessa final de competição, assim, se você observa alguma coisa que pode vir de diferente aí para eles. Cara, o Fluminense é uma equipe muito organizada, acho que eles têm jogadores muito experientes, então eles conseguem também saber os momentos da partida, se acelera, se controla mais, acho que é um ponto importante deles. Mas eles estão indo muito bem, acho que estão fazendo uma grande competição, acho que eles estão super motivados para cada jogo, é uma final para eles, então só desejar boa sorte para eles aí y que façam uma boa competição, resto de competição. Sí, hemos visto el partido un poquito antes de estar en el avión. Es un gran equipo, un equipo que lo está haciendo muy bien contra muchos otros equipos y yo creo que el nivel se nota. Es un mundial muy bueno y nada, yo creo que es un buen equipo. E aí uma coisa que me chamou muita atenção é que o presidente Mário Bittencourt, numa entrevista exclusiva à ESPN, mandou essa daí, dizendo que prefere enfrentar o Real Madrid numa possível final de campeonato. Eu particularmente vou te contar uma curiosidade assim, né, de como funciona. A gente estava acabando de jantar, eu estava conversando com o nosso gerente de futebol, com o Aníbal, assim, do que tem lá do outro lado, da chave lá do outro lado, se a gente chegasse numa final, qual time seria
né, assim, mais interessante de enfrentar, né? E eu falei para ele, eu gostaria de, se eu pudesse escolher, se a gente um dia tivesse a possibilidade de chegar na final, eu gostaria, de, por exemplo, de enfrentar o Real Madrid, né? Aí o Aníbal falou, eu acho que também seria um grande jogo e etc. E aí o Thiago estava perto assim, ele ouviu, e aí eu falei, Thiago, assim, na sua concepção, qual dos três times, hoje, por exemplo, o PSG, o Bayern e o Real, qual o time que seria mais difícil, você que jogou contra esses clubes várias vezes na vida? Enfim, aí ele me passou a opinião dele, falou, eu acho que o Real joga um futebol mais parecido com o futebol sul-americano, enfim, mais latino, porque tem, né, a questão do futebol espanhol é mais solto, mas em compensação acho que tem uma camisa, porra, gigantesca, o time mais vencedor do mundo, assim, historicamente, né? Quando se pensa assim, o maior clube do mundo, acho que qualquer torcedor de futebol pensa que o maior clube do mundo, historicamente, é o Real Madrid. Em compensação, ele falou que acho que do ponto de vista de dificuldade tática e técnica, hoje seria enfrentar o Paris, né? Ele jogou lá, enfim, e acha o Bayern uma máquina também de jogar futebol. Então, assim, mas são papos que a gente estava ali especificamente no momento ali terminando um jantar de concentração, que a gente está tomando café, almoçando, jantando todos os dias juntos. Mas é assim, a gente tem uma família aqui realmente, mas não é nada no sentido da gente participar assim, de nenhuma, como é que eu vou te dizer, nenhuma construção de ideias no dia a dia, por exemplo, do Campeonato Brasileiro. Bom, e se isso acontecer, quem vai ficar com o coração dividido é o Marcelo, né? De um lado o clube que o formou, o clube que o projetou para o mundo, do outro lado onde ele construiu toda a carreira e foi um jogador absurdamente gigantesco. É incrível a trajetória que ele conseguiu no Real Madrid, um dos jogadores mais talentosos, sem dúvida alguma, dos craques da nossa geração, e conseguiu voltar ao Fluminense e ainda fazer história nesse retorno dele. E aí o Marcelo falou isso aí, admitindo que realmente está com o coração muito dividido. Corazón dividido, pero muy feliz. Yo creo que para que jueguen dos equipos, ¿no?, de mi corazón, que es el Fluminense que me ha criado y el Madrid también, que me ha abierto las puertas del mundo, pues ojalá le vayan bien los dos. Si pudieran ganar los dos, pues perfecto, pero no se puede. Bom, e um pouco da dimensão, que é o que eu tenho tentado falar, né, sobre o tamanho do significado, da representatividade do Fluminense estar representando o futebol sul-americano numa semifinal desse tamanho, com esses clubes enormes, é que, cara, você é jogador do Real Madrid falando do Fluminense, é treinador do Real Madrid falando do Fluminense, é o Marcelo, que tem um alcance absurdo também, falando da possibilidade de ter esse encontro numa possível final. É claro que o pensamento tem que estar só no Chelsea, tem que passar pelo Chelsea, vai ser um adversário extremamente complicado, porque tem jogadores muito qualificados. Então primeiro tem que pensar nesse objetivo para depois sonhar, de fato, para a gente realizar mais, dar mais um passo rumo a esse sonho incrível, para acho que consolidar tudo isso que a gente está vivendo aqui. Já é muita coisa, mas a gente quer mais. E aí eu acho que numa final, cara, sinceramente, hoje eu falei, aqui a gente conversando, eu falei que é difícil falar isso, né? É meio bizarro falar isso, mas vendo o jogo do PSG, do Bayern ali, pra mim, eu falei, cara, pra mim, desses três adversários, Bayern, PSG e Real Madrid, o adversário que seria, entre aspas, um pouco mais acessível é o Real Madrid, na minha opinião. Hoje. O PSG, pra mim, tá realmente assim, num nível muito alto. Mas só que é o Real Madrid, né? O Real Madrid é um dos maiores clubes do mundo, acho que é indiscutível, se não o maior por tudo que representa, pela história, enfim. E quando chega nessa fase final, os caras são muito cobrados para vencer sempre. Sempre. Então, quando chega num momento como esse, eles vão querer ganhar de qualquer um. E eu acho que esse jogo contra o PSG vai talvez mostrar pra gente a dimensão, o tamanho da força de cada um. Vai ser muito, mas muito interessante mesmo observar esse confronto. Enfim, tomara que dê tudo certo pra gente, para que possamos ter uma certa tranquilidade para saborear o que vai acontecer aí.
Se liga, deixa o seu like se você puder, tá? Se inscreva aqui no canal, seu comentário também é muito importante, sempre pedindo a colaboração e ajuda de vocês, que é fundamental. Falando um pouco sobre a possível escalação, o Renato vai ter essas duas atividades, hoje o treino é fechado, então talvez ele trabalhe algo específico. Eu realmente estou um pouco preocupado, porque o Fluminense perde 2 jogadores importantes. A partir do momento que o Renato ele passa a utilizar o esquema com 3 zagueiros, o Freitas para jogar pela esquerda, ele passa a ser um jogador muito importante. E aí não tem suspenso, o Martinelli, que está numa grande fase, fazendo uma grande Copa do Mundo, também não vai poder jogar, o que é uma pena, é lamentável. No caso do Martinelli, eu acho que não tem muito mistério, né? Ele vai escalar o Hércules, apesar de que o Hércules vinha jogando mais fixado como primeiro volante, né? E aí ele entrando no lugar do Martinelli, ele teoricamente vai ter uma responsabilidade de sair mais para o jogo, porque vai ter o Bernal por ali, né? O Bernal, Nonato e Hércules. E para mim ele vinha se adaptando bastante a essa função de ficar um pouco mais fixado ali. Ele sai também, porque é a característica dele. E com a confiança que ele está fazendo os 2 gols nesses jogos, sem dúvida alguma ele vai para essa partida que para ele é a realização de um sonho, é uma grande oportunidade de mais uma vez decidir um jogo, de mostrar o seu valor. Então eu particularmente confio bastante no Hércules entrando nesse jogo. A grande questão para mim é o que o Renato vai fazer ou quem ele vai escolher para manter esse esquema com 3 zagueiros, que eu acho que é uma tendência, pelo que o Renato falou na última entrevista coletiva, que ele escalou o time foi bem assim, então ele entendeu que era o momento para dar sequência, mas para fazer isso ele vai ter que ter algumas opções, que é colocar o René, por exemplo, e manter o Fuentes, porque o René poderia jogar pela esquerda. Para mim não seria um absurdo, para mim talvez fosse até uma opção, mas a melhor opção, mas a questão é que o René não tem, o René é baixo, né? Isso acaba afetando a estatura do time, do sistema defensivo ali. Outra opção seria colocar o Thiago Santos. Eu acho muito arriscado, tá? Loteria. O Thiago Santos, por exemplo, fez um grande jogo contra o Internacional, um grande jogo. Mas é um jogador que oscila muito e que pode de uma hora para outra entregar uma partida, e num jogo como esse eu acho arriscado demais, na minha opinião. Ele pode entrar, jogar e ir muito bem. Se isso acontecer, tomara. Mas eu particularmente tenho receio, muito receio. Outra opção, o Manuel, que não joga há muito tempo, que não tem sequência e acaba sendo uma temeridade também. E aí, se o Renato optar por voltar com a escalação, com o esquema que ele utilizou na estreia contra o Borussia, por exemplo, o Canóbio poderia entrar no lugar do Freitas, porque justamente por essa consciência tática que ele tem, por essa disposição em marcar, em retomar e ajudar ali na recomposição, também seria uma opção. Mas contra o Chelsea, que tem jogadores rápidos, o Neto principalmente, que joga ali pela direita, que é um jogador muito qualificado, não sei se ele vai abrir mão desses 3 zagueiros não, mas é uma complicação, é uma decisão difícil que o Renato vai ter que tomar, e é uma decisão que pode definir o jogo, que pode mudar o rumo do jogo para o Fluminense, a favor ou contra o Fluminense. Aí vai ser algo que ele vai ter que pensar com muito cuidado, com muito carinho, elaborar uma estratégia e escolher os jogadores certos para executarem essa estratégia, que é obviamente o grande desafio de qualquer treinador para um jogo desse tamanho. Eu confio muito no que o Renato está fazendo, no que a comissão técnica dele está fazendo, então tomara que na prática as coisas possam acontecer tão bem quanto aconteceram nesses outros jogos difíceis que já tivemos nesta Copa do Mundo. Mas e aí, para você, quem você acha que o Renato deve escalar? Quem você acha que deve ser a opção do Renato para esse jogo? Deixa aqui no comentário, o seu like também, se inscreva no canal, e a gente, claro, voltamos ao longo do dia sempre com mais informações do Fluminense direto aqui dos Estados Unidos. Um abraço, galera!